data center sendo materializado. Só na região de Barueri, 32 bilhões. Mas nós temos ainda investimentos em Cordeirópolis, nós temos em Jundiaí, nós temos em Campinas, ou seja, uma série de data centers estão sendo montados no estado. Por que isso é relevante? Porque a gestão de dados está vindo para cá. E esse é um primeiro passo para a gente entrar na questão da computação em nuvem e da inteligência artificial. Por que eles estão vindo para cá? Porque nós temos tudo que essas empresas querem. Primeiro, oferta de energia, energia limpa e energia barata. Segundo, disponibilidade de água. Terceiro, boa infraestrutura. E quarto, mão de obra. Existe a necessidade de nós capacitarmos mais mão de obra para a gente aproveitar esse boom que nós vamos ter em termos de economia de conhecimento. Então, domínio da programação, domínio da computação em nuvem, domínio da inteligência artificial. E como é que a gente vai formar essas pessoas? Em parceria com as empresas de tecnologia. Por isso, nós lançamos o Qualifica SP. A demanda por mão de obra vai crescer muito, porque com o florescimento da inteligência artificial, a necessidade de a gente ter data centers deve crescer de 7 a 10 vezes. Então, a gente vai ter mais necessidade de criar equipamentos, né, que operem em cloud para dar conta dessa demanda que vai surgir. E é por isso que a gente vai formar mais gente. Então, a gente está conseguindo formar, estamos recrutando as pessoas, dando a capacitação na área de inteligência artificial, na área de computação em nuvem, em parceria com as Big Techs, e é um programa que vai continuar. Governador, vamos falar de infraestrutura. A gente tem uma pergunta sobre isso, especificamente sobre retomada de obras. Vamos ouvir. Sou Marcos Serelepe, da Rádio Cultura e da Nova Brasil, do Grupo Tati de Comunicação, da região de Araçatuba. Governador, o governo do estado retomou obras muito importantes de infraestrutura como a do Rodanel. O que vem por aí nesse sentido, principalmente aqui para a nossa região? Obrigado. Bom, Marcos, obrigado aí pela pergunta. De fato, a gente está retomando obras de infraestrutura muito importantes e tirando do papel algumas outras que ainda não tinham começado, mas que eram sonhos antigos. Então, fizemos o leilão do Rodanel, o Rodanel já está em obra. Às vezes as pessoas não sabem que está em obra, está em obra. Isso é uma vitória. As obras começaram, né, vão se estender a partir da rodovia Presidente Dutra. Final do ano a gente já deve estar chegando próximo a Guarulhos, e aí nós vamos iniciar também o acesso à cidade de Guarulhos. Na sequência, a gente deve ter no ano que vem o trecho entre Dutra e a Fernão Dias concluído, então o Rodanel já vai poder operar, porque a gente vai ter a ligação entre essas duas rodovias. E em 26, a gente conclui a ligação da Dutra até a Bandeirantes, ou seja, a gente vai ter concluído integralmente o Rodanel, que é tão importante para a logística do estado. Com o Rodanel pronto, a gente vai começar a ver autorizações para centros de abastecimento, ou seja, a gente vai começar também a melhorar essa logística de abastecimento de hortifrutis granjeiros para a própria cidade de São Paulo, diminuir a quantidade de caminhões pesados dentro da cidade. Então, tem uma série de ganhos. A obra da linha 17, que também agredir as pessoas, porque a pessoa chega em São Paulo e vê aquela obra abandonada, vê aquele esqueleto, já está acontecendo. A gente já vê as pessoas trabalhando, os terminais sendo aí já finalizados. O primeiro trem já chegou no Brasil, vai subir da Baixada Santista, do Porto de Santos, para o pátio da Água Espraiada em breve. E ano que vem a gente já inicia os primeiros testes, de maneira que em 2026 a gente também possa inaugurar essa linha. Estamos terminando aquela ligação da última estação da linha 13, da linha Jade, para os terminais de Guarulhos. Final desse ano vai estar operando. Então tem uma série de obras que estão acontecendo. A chegada do metrô em Taboão, a chegada do metrô no Jardim Ângela, a ligação da Brasilândia com o centro da cidade de São Paulo por meio do metrô, a chegada do metrô em Guarulhos também vai ser uma realidade. E a gente agora se prepara para tirar do papel outros desafios, como, por exemplo, a ligação do centro de São Paulo com o ABC por meio do metrô. A estação Pirelli, estamos trabalhando para fazer o leilão do túnel Santos-Guarujá, que é fundamental. E não só de grandes obras vive o estado de São Paulo. A gente concluiu uma série de obras pequenas que vinham paradas há 8, 9, 10 anos. Então, só no ano passado, a gente concluiu 20 obras de creches que estavam abandonadas há muito tempo. Por exemplo, a região de Araçatuba, a gente sabe que tem demanda na área de saúde. É por isso que a gente vai construir um hospital regional em Birigui e nós vamos ampliar o âmbito de Araçatuba para que ele possa fazer cirurgias, para que ele possa virar um hospital dia.
Então tem muita coisa para acontecer aí na questão da infraestrutura. Araçatuba, por exemplo, hoje está recebendo as marginais da Via Rondon, na Marechal Rondon. Então nós temos lá a concessão, já fazendo seus investimentos também, acabou de concluir uma obra importante em Bauru e agora está fazendo as obras em Araçatuba. Governador, ainda sobre obras de mobilidade, o senhor citou aí uma série de obras que estão em andamento, principalmente aqui na capital paulista. Gostaria de saber qual é o impacto dessas obras de mobilidade para a capital paulista. Olha, posso exemplificar bastante no que vai acontecer, por exemplo, com a linha 6, né, nessa ligação da Brasilândia com São Joaquim. As pessoas levam hoje 1h30 de deslocamento da Zona Norte de São Paulo até o centro. Com o metrô, esse mesmo deslocamento vai ser feito em 23 minutos. Então, o que acontece? Ganho de tempo, diminuição do tempo de viagem, mais tempo em casa. Né? O trabalhador vai poder acordar mais tarde, vai chegar mais cedo, ou seja, vai produzir mais. Então, um grande benefício vai ser no aumento da produtividade. Além disso, toda vez que a gente pensa em energias mais limpas, em transportes mais sustentáveis, como é o caso do metrô, do trem metropolitano, a gente vai diminuir a emissão de carbono, a gente vai melhorar a qualidade do ar. Então tem um benefício também no que diz respeito à saúde. Então a cidade ganha muito. É importante investir em transporte coletivo de massa e por isso a prioridade do Estado na expansão do transporte metroferroviário. E aí, pegando justamente esse gancho, governador, o governo lançou já um programa que é o SP nos Trilhos, né, que visa retomar e até expandir essa malha ferroviária, tanto na região metropolitana de São Paulo, mas para todo o interior. Qual que é o impacto disso e por que o investimento no transporte por trilhos? Olha, é um grande programa de governo. A gente está falando de 190 bilhões de reais que serão investidos nos próximos anos. É lógico que a gente está falando aqui de um planejamento de médio e longo prazo, ou seja, a gente está criando uma carteira e começando a projetar aquilo que vai ser feito não só nesse mandato, mas nos próximos. Então a gente está desenvolvendo o projeto e mostrando, apontando qual é a direção correta no que diz respeito à mobilidade sobre trilhos. E as pessoas perguntam assim, você vai fazer 190 bi de obras, mais de 1.000 quilômetros, isso é impossível. Bom, vamos lá. Se a gente pegar a obra da linha 6, que está em andamento, a gente está falando de 18 bilhões de reais. É uma obra em execução na América Latina. Quando a gente pega a expansão da linha 4, que começa a obra agora em dezembro, a gente está falando de 3,4 bi. Quando a gente pega a obra da linha 5, que começa já no primeiro semestre do ano que vem, a gente está falando de mais 3,5 bi. Quando a gente pega o trecho da linha 2, que está em obra hoje, são 13 bilhões. O trecho da linha 2, que começa a obra no ano que vem, né, que é a ligação Penha até Dutra, a gente está falando de mais 15 bilhões.